Olá, minha gente, que a graça e a paz esteja com você. Obrigado por estar aqui no meu canal mais uma vez. Não é inscrito ainda? Faça a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também possam ser alcançadas através do meu trabalho aqui. Hoje, lição de número 11, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Atos 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este é o verso textuário, é o nosso textuário da lição de hoje, Atos 2 e 4. A verdade prática diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Nessa lição, então, temos como propósito destacar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e em Atos dos Apóstolos na vida da igreja. Então, para que a igreja então pudesse proclamar o evangelho do Senhor Jesus com autoridade e graça. Lucas e Atos são dois volumes de autoria do médico amado, chamado Lucas. Os relatos são escritos a partir de pesquisas históricas e teológicas. Registram que a ação do Espírito Santo que repousava em Jesus também foi sobre a vida da igreja. O primeiro tópico da lição, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Lucas. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento da vinda do Messias. A ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Jesus, no caso João Batista, Lucas 1, 13 e 15, também na vida de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. Nós temos aqui a ação do Espírito de Deus sobre a vida dessas pessoas. Depois nós temos ainda a ação do Espírito Santo sobre Jesus, na descrição do batismo. Ao descrever o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele com uma forma corpórea de pomba, é o que diz Lucas, no capítulo 3, versículo 22. E a voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado. Esse texto é um texto emblemático para o pessoal unicista, aqueles que não creem na Trindade, que argumentam eles que é apenas uma pessoa. Então, o Jesus estava sendo batizado, ao mesmo tempo manifesta em forma de pomba, ao mesmo tempo diz que esse é meu filho amado em quem tenho prazer, e aí eles arrumam um balaio de gato, como diz a gente aqui no nosso mineirês. O Espírito Santo identifica como filho de Deus, vindo como propósito de marcar então o início do ministério público de Jesus. A partir daí, aos 30 anos de idade, Jesus sendo batizado iniciaria a partir de então o seu ministério. O Espírito Santo também conduziu Jesus no deserto, após a manifestação dele no batismo de Jesus. Agora Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nesse período manteve a comunhão com o Pai, se fortalecendo por meio da oração e também do jejum. E a vitória do Senhor Jesus sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. O Espírito Santo, na missão de Jesus, vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito Santo. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu para Nazaré. O Senhor declara que a ação do Espírito Santo qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar e resgatar os pecadores. Então, o que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que a unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual o Pai o havia enviado. Nós temos a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus em diversos momentos, desde o batismo,
na tentação no deserto, o Espírito Santo esteve lhe auxiliando, e depois também naquilo que o Senhor mesmo declarou que ele estava sendo enviado para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores, certo? Segundo tópico da lição, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. O autor, então, Lucas, ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacidade necessária para a evangelização dos povos. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. O batismo com o Espírito Santo remonta à profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. E agora o cumprimento se deu no dia de Pentecostes, né? Esses termos aí que são, vez ou outra, confundidos por muita gente. Pentecostes era uma festa tradicional, uma festa que fazia parte do calendário judaico. Nesse dia, onde haviam pessoas de várias línguas, pessoas de todas as partes, em Jerusalém, então o Espírito Santo se manifestou sobre a vida da igreja. Quase 120 pessoas reunidas em uma casa. Os discípulos então foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, é o que diz o texto. A partir daí, desse revestimento de poder, os crentes estavam capacitados para o serviço cristão, conforme Jesus havia dito em Atos 1:8, para que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Uma vez revestidos de poder, naquele mesmo instante o texto diz que Pedro anunciou a Cristo com ousadia, pregando uma mensagem repetida, inclusive copiada do profeta Joel. Ele mesmo disse, olha, o que vocês estão vendo aí é o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nisso, quase 3.000 almas se converteram. A partir da cura do paralítico à porta do templo e a ministração da palavra, outras quase 5.000 pessoas se renderam também ao Senhor. E esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, fazendo com que o reino de Deus avançasse e crescesse. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que a manifestação do Espírito em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo, ok? Bora lá para o tópico 3 da lição, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Revestimento de poder do alto. Pedro ensinou que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração, que regeneração é um ato instantâneo. A partir do momento que o indivíduo se converteu de fato a Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor da sua vida, né? Essa regeneração, a experiência então pode vir a partir dali, pode vir depois, certo? Ressalta que no dia do Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na sua conversão. O batismo com o Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento, né? É importante que faça isso, que o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. Há quem diga que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, né? A primeira bênção é a salvação. O batismo com o Espírito Santo seria uma segunda bênção. Agora nós temos aqui na revista, no segundo subtópico, as línguas como evidência inicial, né? A doutrina geral da Assembleia de Deus prega as línguas estranhas como a única evidência do batismo com Espírito Santo. Mas existem outras linhas de interpretação que acreditam que a manifestação de qualquer dom espiritual caracteriza o batismo com o Espírito Santo, uma vez
que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Então, a manifestação de qualquer dom caracteriza esse revestimento de poder. Então, as línguas estranhas não seria a única, seria uma delas, mas não a única, né? A língua estranha como o dom de falar em línguas, né? Como a única evidência é uma doutrina geralmente da Assembleia de Deus, o entendimento da Assembleia de Deus. Na linha de interpretação batista renovada, como é o meu caso, Batista Nacional, a manifestação de qualquer dom espiritual caracteriza esse revestimento de poder. Então, o indivíduo está batizado com o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, a experiência pentecostal, não ficou apenas restrita para os dias apostólicos, como ensinam os cessacionistas, né? Que os dons cessaram lá para a igreja primitiva e que hoje não existem mais a manifestação dos dons. Ela continua, os dons continuam atuando na igreja. O Espírito Santo permanece em ação na vida da igreja. É ele quem capacita e conduz o povo de Deus. Então, os dons estão aí para serem usados, edificação do corpo de Cristo, testemunho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Espírito continua se movendo sobre a vida da igreja e através da igreja, ok? O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que a experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Para fecharmos aqui a conclusão da lição, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação. Para a salvação, o que nós precisamos fazer é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, né? Mas aí seria aquilo que eu disse aqui, como uma espécie de uma segunda bênção, um revestimento de poder para que então a igreja possa testemunhar com ousadia e com coragem, ok? Deus te abençoe grandemente, tá aí os pitacos aí, o resumão daquilo que eu acho que é importante na lição. Fique na paz, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.